Você que já está aí preparado para a palavra de Deus, vamos juntos meditar hoje na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 30. Olha, gente, essa mensagem de hoje, eu vou ler cada texto maravilhoso. Vai ser estranho se cada texto desse que eu ler, eu não ouvi um monte de glória a Deus aqui nessa igreja, porque é um texto mais maravilhoso que o outro. Então eu sei que hoje vai ser uma noite de irmãos exultando no Senhor, porque hoje vamos falar que Jesus virá, e virá com poder e grande glória. Aleluia. Mateus 24, versículo 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Pai, nós te louvamos, entregamos o nosso coração a Ti e pedimos que fale conosco. Que a Tua palavra bendita e eterna chegue agora ao coração de cada um de nós. E tome cativo toda a nossa mente, nosso pensamento. Tome-nos para Ti agora completamente, até que venhamos ouvir a Tua voz e compreendê-la. Até que ao ouvir das coisas sagradas, o nosso coração seja absorvido pelo que é santo e imaculado. Ó Senhor, Deus do céu e da terra, abençoa-nos com a Tua palavra agora. Fale ao coração de todos, e que todos sejam agraciados pelo Teu Espírito Santo. Que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos, meus irmãos, que na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, Ele veio esvaziado de sua glória. Nós estamos falando que Jesus virá com poder e grande glória. Ele voltará, a sua segunda vinda será com poder e grande glória. Mas a sua primeira vinda foi esvaziada justamente dessa glória. Filipenses capítulo 2, o verso 7, fala justamente isso. Que Ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, até ser encontrado na forma de servo. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, por mais incrível que pareça essa afirmação, era um homem comum, com aspectos e capacidades comuns. Jesus, enquanto esteve entre nós, não teve nada que qualquer outro ser humano não tenha, inclusive sofrendo as mesmas pressões, paixões e tristezas que cada um de nós está exposto. Aí você olha e diz: pastor, mas Jesus fez tanta coisa extraordinária. Jesus ressuscitou mortos. Você nunca leu que os profetas também fizeram isso? Mas Jesus, Ele curou enfermos. Você nunca leu que os apóstolos também fizeram isso? Mas Ele ensinou coisas profundas. Você nunca leu os profetas, nunca leu a lei de Moisés? Jesus não fez nada como Deus. Tudo o que Ele fez foi esvaziado de sua glória. Fez como um homem completo e comum. Acontece que tudo o que Jesus fez submetido a si mesmo, a Deus em obediência. Tudo o que Jesus fez, o fez como um homem obediente. E por isso Ele pôde falar a nosso respeito, afirmando que tudo o que Ele fez, nós faríamos. E faríamos coisas não apenas semelhantes, mas até maiores do que as que Ele fez. O que isso significa? Que o que Jesus fez, Ele não fez como Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora fosse Deus. Tudo que Ele fez esvaziado de sua glória. Fez como um homem obediente a Deus. E como um homem completo e obediente a Deus, Ele carregou um grande fardo em suas costas. O fardo de sua missão, que incluía sofrer, ser humilhado, ser tentado, ser privado de todo o conforto e de toda a vida comum como nós podemos ter. Nós podemos nos casar e ter a alegria do casamento. Nós podemos ter uma família como nós temos. Nós podemos lutar, batalhar, conquistar, crescer e prosperar até financeiramente.
Jesus foi privado de tudo isso. E não porque ele não merecia, porque embora ele tivesse tudo, ele abriu mão de tudo para vir como um pobre na terra, cumprir a sua missão. Ele não teve nada dessas coisas, porque nenhuma dessas coisas cabia dentro da missão dele. Ele precisava viver como viveu. E vivendo como um homem comum, foi um homem sofredor, e foi sofrendo até a morte, que foi o ápice da sua missão sendo cumprida na terra. E quando Jesus então morre naquele último momento de sua vida, até aquele último momento, ele era um homem comum e sofredor. Mas tendo morrido, diz a palavra do Senhor, eu quero crer que é esse o entendimento do Salmo. Jesus morre, ele entra no lugar onde os mortos estão, ele conquista o que tem que conquistar, e depois de um momento, ele ressuscita. Em sua ressurreição, diz o texto sagrado, ele recebe de volta a glória que tinha antes de vir como um homem comum. Antes de encarnar-se, ou seja, antes de ter um corpo físico, Jesus já existia como o Deus eterno, aquele cheio de glória. E ele mesmo, a respeito disso, diz em sua oração e pede ao Pai assim, João 17,5, agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele fala, eu tinha uma glória e abri mão dessa para vir aqui cumprir a minha missão. Mas agora que está chegando ao fim a minha missão, devolve a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu creio que quando Jesus, então, morre, ressuscita, ele recebe de volta essa glória. E quando ele volta para o céu, eu interpreto assim o Salmo 24, e creio realmente que é essa a interpretação dele, um trecho que mostra uma expectativa e um olhar a partir do céu, de ver quem é que estava chegando naquele momento. Salmo 24 diz que alguém de lá estava dizendo o seguinte, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é esse Rei da Glória? E a resposta vem, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quando ele volta, ele não volta aquele homem humilde, humilhado. Ele volta já tendo recebido de volta a sua glória, e assim ele é recebido no céu. Mas e agora? Como é que esse Jesus glorioso está nesse instante? Como é que ele está nesse instante enquanto está no céu? Eu quero descrever algumas coisas. Nesse instante, Jesus é o Deus homem. O Deus que se encarnou, que tomou um corpo, mas também agora é um homem glorificado. Eu sei que muitas pessoas acabam, por simplicidade, confundindo a questão e pensam que nesse momento Jesus morreu e ressuscitou e não entendem que ressurreição é corpo. Ressurreição não é morrer e ir para o céu. Ressurreição é ter morrido e voltar à vida num corpo. Quando Jesus ressuscitou com um corpo. Só que o corpo que Jesus recebeu não era um corpo comum. Muito embora fosse um corpo que era possível ser tocado, porque os discípulos, quando vêm aparecendo no meio da sala, ficam desesperados, pensando que é um fantasma, e Tomé fica naquela incredulidade, Jesus estende a mão com fúria e fala assim, então toca, que sou eu que estou aqui com vocês. Ele podia ser tocado, ele podia comer, é isso que ele faz com Pedro, ele come um peixe assado na praia. Mas ao mesmo tempo, ele é esse Jesus que tem um corpo que não é o corpo como o nosso, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 15. Ele fala que o corpo que Jesus recebeu é um corpo incorruptível, não passível de ser destruído, que não está sujeito às mesmas coisas que nós, sofrimentos, enfermidades, etc. É um corpo perfeito, feito da maneira ideal, que era para nós termos lá atrás, mas que perdemos porque o pecado entrou no mundo com Adão. Se o corpo humano de agora ficou corruptível por causa de Adão, agora o corpo glorificado, que é incorruptível, é o mesmo corpo que todos nós teremos
Quando ressuscitarmos. A palavra de Deus diz que quando ressuscitarmos, nós receberemos um corpo como é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ressuscitarmos, não seremos um espírito no céu, nós teremos um corpo, que não é esse corpo, feito dessas questões materiais que nós conhecemos. É algo extraordinário, é híbrido, porque ao mesmo tempo que ele é físico, ele é espiritual. Ao mesmo tempo que ele pode tocar em coisas, ele pode atravessar em coisas, ele não tem a gravidade, não tem controle sobre ele, e ele pode subsistir nas regiões celestiais, sendo que as regiões celestiais são feitas para um outro tipo de existência, para a existência espiritual. Esse mundo físico é feito para a existência humano e material. O mundo espiritual é feito para a existência espiritual. Mas esse novo corpo, porque também é um corpo espiritual, subsistirá nas regiões celestiais, inclusive. E por isso agora, Jesus é o Deus homem. Como é que Jesus está agora no céu? Ele está sentado num trono, junto de seu Pai, sendo adorado pelos seres celestiais. Eu vou ler um texto, e se eu não ouvir essa igreja quase vir abaixo de glória a Deus, eu não entendo mais nada, porque isso aqui é extraordinário. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, João dizendo, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. A partir do versículo 11 ele diz, então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram, amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que coisa maravilhosa! Sabe de quem está falando aqui? Do teu Senhor Jesus, que agora está na glória, sentado num trono, porque Ele é rei sobre tudo e todos. E já está sendo adorado por todos os seres celestiais. E a minha questão, a questão do meu coração é, como pode pessoas, humanos, menores do que os seres celestiais, não erguerem sua voz em adoração e louvor a esse Deus? Sendo que seres muito maiores, mais poderosos do que nós, ao estarem diante dele, curvam-se com o rosto em terra, tiram suas coroas da cabeça e colocam aos pés dele. Como é que pessoas como nós têm coragem de não o adorar? Eu não entendo. Não entendo como nós permitimos que o nosso coração se feche, se endureça, fique tão ensimesmado que é capaz de, estando diante desse Senhor Jesus, ao invés de glorificá-lo, viver simplesmente sua vida como se ele nem existisse. Que Deus te livre dessa desgraça, que Deus te dê um coração quebrantado e olhos fitos sempre em Jesus Cristo, para que você sempre exulte e o adore para todo sempre. Como é que esse Senhor Jesus está no céu? Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3 dizem. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E é por isso que o mal não prevalece. Você nunca parou para pensar que o mal vem se avolumando e cada vez mais o mal cresce? Como que o mal não toma conta de tudo? Porque todas as coisas estão nas mãos de Jesus Cristo. Nada saiu do controle dele. Mesmo, meus irmãos, o mal que agora vemos está debaixo do controle do Senhor. Nada acontece fora do controle do Senhor. Nem as desgraças que não entendemos. Isso está dentro da sabedoria de Deus. E Ele é que sabe por que de cada uma das coisas. Mas tudo está debaixo do controle dEle. E se assim não fosse, todos nós estaríamos perdidos e condenados. Se assim não fosse, estaríamos destruídos.
Ele sustenta todas as coisas e por isso o mal não prevalece. Ele sustenta todas as coisas e por isso o universo não sai de sua programação natural. Sabe por que o planeta Terra continua girando em torno do Sol? Não é porque, como inicialmente os cientistas disseram, existe um poder gravitacional que atrai a Terra em torno do Sol. Nem é só como disse depois, num outro momento, Albert Einstein, dizendo que é o peso do planeta no espaço-tempo que o mantém num lugar do qual ele não pode sair. O mundo não sai de em torno do Sol, porque o Senhor Jesus o sustenta com a palavra do seu poder. É com esse mesmo poder que Ele mantém todas as coisas como são, cada um dos elementos, cada coisa do jeito que tem que ser, cada parte do seu corpo funcionando como devia estar. Sabe por que agora, mesmo de máscara, você está respirando? Porque o Senhor está controlando o seu pulmão. Sabe por que o seu coração ainda está batendo? Porque o Senhor controla o seu coração. E cada batimento, cada coisa que acontece em você, é bondade de Deus. Se tem alguma enfermidade em você, clame por misericórdia. Mas se tem qualquer saúde nesse seu corpo, dê glória a Deus. Porque é o Senhor sustentando a sua vida e o seu corpo. Nós costumamos não lembrar, e eu quero confessar, que há um tempo atrás, porque eu tive uma série de dores de cabeça, de enxaqueca, eu passei a fazer uma oração muito específica diariamente. Obrigado, porque hoje não estou doente. Porque quando você está bem, você nem nota, porque é o normal você esquece. E aí quando você passa uma fase muito doente, aí você fala, poxa meu Deus, me livra, me ajuda, me cura, me tira disso. E aí, depois, quando você passa daquele momento, você vai viver a sua vida normalmente. Hoje, para minha tristeza, eu estava na rede social e apareceu lá uma foto de uma moça. Eu lembro, há muitos anos atrás, todas as igrejas da região aqui orando pela vida dessa moça, com um câncer, com algo terrível. Ela tem umas cicatrizes horríveis no corpo. Horríveis. A mãe dela perdeu tudo. Ela foi criada pela mãe, a mãe batalhadora, pedindo ajuda de todo mundo, fazendo de tudo, e todo mundo clamando ao Deus do céu, e Deus curou aquela menina. Nós vimos aquela menina quase morrer, e Deus curou aquela menina. E a foto dela, ela estava com os seios quase de fora na foto, escrevendo alguma coisa que dizia que o importante é viver a sua vida agora de qualquer jeito. Está de brincadeira? Você estava para morrer. Jeová te deu saúde e você vai viver a sua vida de qualquer maneira. Você vai viver a sua vida para a glória de Deus. Aí você olha e fala, mas que ingrata essa moça. Isso não te lembra nada que aconteceu na sua vida? Não te lembra todo dia que você levanta, vai trabalhar, você traz o seu pão para dentro de casa, aí você fala, meu Deus, esse é o último pão, amanhã eu não sei, mas amanhã vem Deus e te dá outro pão na sua mesa. Isso não te lembra nada? E aí você vive a sua vida como se não fosse Ele que sustentasse todas as coisas. Deixa eu te dizer, nesse momento, Jesus está sustentando todas as coisas e nada sai do lugar, porque Ele mantém tudo onde está. Nesse momento, Jesus está atuando como sumo sacerdote num santuário celestial. Aqui, entre vocês, nesse lugar que agora se faz de santuário, eu sou um sacerdote ministrando coisas de Deus a vocês. Mas vocês também são os sacerdotes de Deus, ministrando coisas a Deus, porque Jesus nos fez todos sacerdotes. Eu não sou um sacerdote superior a vocês, eu sou um sacerdote tanto quanto igual a cada um de vocês. Sabe quem é o sacerdote que está acima de nós? É o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. E ele não está agora num santuário feito por homens. Ele entrou num santuário celestial, feito pelo próprio Deus. E quando entrou, já entrou e fez uma oferta que de uma vez por todas aniquilou, pagou o preço e te remiu. Porque de uma vez por todas ele pagou o preço pelo seu pecado, quando entrou no santuário celestial, oferecendo-se a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, ele era a oferta e o sacerdote.
Oferta perfeita de uma vez por todas. Não é necessário que ano em ano se faça ofertas pelo seu pecado, porque Jesus de uma vez por todas já o fez. Mas muito embora Ele já tenha feito essa oferta de uma vez por todas pelos seus pecados, Ele continua ministrando nesse tabernáculo, nesse santuário celestial, mediando uma aliança que Ele fez conosco, que é uma aliança superior, a aliança que Deus tinha feito com os israelitas no deserto, aliança superior firmada em superiores promessas, e Ele ministra essas coisas, e é por isso, por exemplo, que você tem acesso ao Espírito Santo de Deus, que os judeus não tinham. Era meia dúzia de profeta que tinha o Espírito Santo. Agora cada um de vocês que está na nova aliança é portador do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em você. Isso é possível porque o teu sacerdote é sacerdote dentro de uma aliança superior, que está firmada em superiores promessas. Ele está agora no céu, e Ele, estando no céu, está advogando as nossas causas diante de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Entendam, todo pecado é um crime contra a lei de Deus. Todo pecado é transgressão da lei. Os que transgridem a lei merecem o que a lei determina que deva acontecer. E a Bíblia diz que maldito é todo aquele que não cumprir todas as coisas que estão na lei. Por isso, cada um de nós deveria ser contado como culpado diante do tribunal de Deus. Acontece, meu irmão e minha irmã, que você tem agora um advogado que não é pago por dinheiro, que não tem interesses humanos, que não está fadado à falha e a derrotas, é o próprio Jesus Cristo justo. Ele está diante de Deus agora, mediando a tua causa diante do Senhor. E é por isso que quando você peca, e se você peca, porque você nem tinha que pecar, você é crente, mas quando você peca, você pode chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda iniquidade. E como que eu tenho certeza que esses pecados serão perdoados? Porque quem está lá advogando a sua causa chama-se Jesus Cristo, o justo. Não é porque o pastor Fábio ora e fala, Deus, tem misericórdia desse povo. É porque Jesus chegou com uma pastinha diante do Pai, abriu e pegou uma folha e apresenta essa folha toda hora. Quando você peca, Ele apresenta uma folha e na folha está escrito assim, está pago, está pago, está pago. Ele está agora no céu e está governando suas igrejas. Isso me dá esperança de continuar como pastor. Nós vivemos num mundo onde é difícil falar que é crente. É difícil falar que você faz parte de uma igreja. Porque as igrejas, de modo geral, dão um mau testemunho horroroso. E quando você fala que você é um crente, as pessoas já olham para você com um olhar negativo. Porque está ficando cada vez mais feio ser crente. Antes era feio ser crente, porque o crente era o certinho, o crente era o que não queria fazer o errado. O crente era o que queria ser o diferentão de todo mundo. Antes era perseguitório ser crente por causa disso. Agora é feio ser crente porque pastores são ladrões. Os crentes das igrejas são sem vergonha, fazem tudo o que as pessoas do mundo fazem e ainda se escoram no nome de Jesus. Usam o nome de Jesus para ganhar, para barganhar, para trocar, para ofender, para fazer todo tipo de mal. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Agora, Jesus está no céu e Ele está governando suas igrejas. Entre tudo que tem por aí, tem igreja de Jesus. Nós estamos buscando com fidelidade viver a palavra de Deus e sermos fiéis a Deus em tudo. Eu creio que nós somos uma igreja de Jesus Cristo. E eu sei que nós temos muitas outras igrejas de Jesus Cristo espalhadas por essa terra. E Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso são linguagens figuradas, metafóricas, para falar, as estrelas representam os pastores das igrejas, e cada candeeiro é uma das igrejas. É óbvio que isso está se referindo diretamente às 7 igrejas que tinha na Ásia, naquele momento, a quem a carta do Apocalipse estava sendo endereçada.
Porém, isso se abre, se expande para todas as igrejas de Jesus, de todas as eras. Jesus Cristo está no meio das suas igrejas, Ele tem os seus pastores na sua mão. Pastor, mas e essas pessoas que fazem coisa errada? Não se preocupem, um dia, todos esses prestarão conta. E ai desses que terão de prestar conta. Porque quando forem prestar conta, Jesus não vai falar assim, o que você fez com a sua igreja? Jesus vai falar assim, o que você fez com a minha igreja? Ai desses pastores. E quando você estiver diante, quando outras pessoas estiverem diante, Jesus vai falar assim, você era parte da minha igreja. Ele governa todas as igrejas. Tem igreja que eu não concordo tanto com o jeito que faz, e nem por isso deixa de ser igreja de Jesus. E o problema é dele com as igrejas dele, não é meu. Eu que fico aqui com as minhas crises teológicas, em achar o que é certo e o que é errado. E ele é que fica com o cuidado, porque ele governa as igrejas. Não existe uma autoridade mundial, nós não temos uma voz humana na terra que fala isso é certo, isso é errado para a igreja. Não é Silas Malafaia, não é qualquer um desses camaradas que fala em nome da igreja de Jesus Cristo. Quem fala em nome da igreja de Jesus Cristo é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele tem falado às suas igrejas. Jesus é maravilhoso, está desse jeito agora no céu. Mas o texto que nós lemos inicialmente, pastor, não era disso que se tratava. O texto estava falando que Jesus vai voltar, que tem uma promessa que Jesus vai voltar. Pois é, Jesus voltará. E quando ele voltará para buscar o seu povo, sua igreja e sua noiva. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é algo que a gente precisa falar sempre, lembrar sempre, porque isso é combustível para a nossa vida. Você não pode deixar arrefecer no seu coração, esfriar no seu coração, perder o fogo do seu coração, dessa esperança da volta de Jesus. Os primeiros discípulos, meus irmãos, ouviram isso, e eles acreditavam tanto que isso era uma verdade, que eles começaram a vender tudo. Eles vendiam as casas, eles vendiam o que tinham. Tudo que eles tinham, eles vendiam. Falou assim, bem, vamos vender tudo, pega o dinheiro, vamos viver aqui entre nós, numa comunidade, porque Jesus está voltando. De tanta ansiedade que eles tinham para isso ser uma verdade. Só que eles tinham o coração certo, agindo do jeito errado. Porque justamente esse passo errado que eles deram, e eu não estou convidando ninguém aqui para sair vendendo tudo, esse passo errado que eles deram foi justamente o que fez haver uma crise na Judeia. E quando houve fome naquela terra, se não é Paulo pedindo ajuda para os macedônios e os coríntios, os irmãos da Judeia tinham morrido de fome. Porque tudo era bonito enquanto eles estavam comendo do que tinham, mas acaba o que tem. E depois? Mas o coração deles tinha essa esperança. Paulo, quando escreve sua carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele diz, falando da volta de Jesus, ele fala assim, que ele vai vir, os mortos vão ressuscitar, e aí ele fala, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Poxa vida, a crença de Paulo é, Jesus volta enquanto eu estou vivo. Então eles viviam todos os dias com a convicção de que Jesus vai voltar. Nesse lugar, quantos de vocês creem que Jesus vai voltar? Diga amém. Amém. Mas quantos de vocês creem que isso pode ser agora? Porque se Jesus pode voltar, mas voltar daqui a um mês, dá tempo de você dar uns migué no caminho, ainda não? Mas se Jesus vai voltar agora é aquela hora que você cai de joelho e pede perdão. Certa vez um pregador chamado Jonathan Edwards, um pregador puritano, sentado atrás de sua escrivaninha, à luz de velas, lendo o seu sermão. Você acha que o meu sermão dá sono? Você não viu do Jonathan Edwards? Mas ele estava lendo o seu sermão para os irmãos. Enquanto os irmãos ouviam, eu imagino o Jonathan Edwards ajustando os óculos e lendo. Enquanto ele lia, ele falando sobre a possibilidade de pecadores caírem nas mãos de um Deus irado.
E ele falou, e aquelas pessoas acreditaram tanto que aquilo podia acontecer naquele momento, que acabou o culto, teve que parar o culto, porque as pessoas entraram em histeria, e começaram a correr e grudar nos pilares da igreja, porque ficaram com medo do chão abrir diante deles aquela hora, que era como se o chão fosse uma casca de ovo, e qualquer hora aquilo ia ruir, eles iam cair. Acabou o culto do pavor e do terror que deu, por conta daquilo que o Jonathan Edwards estava falando. Mas aquele povo creu que podia ser naquele momento. E será que você crê que Jesus pode voltar agora? Ah, mas tem muita coisa para cumprir. É sério que você está preso assim? Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Será que nesse lugar tem povo de Deus? Será que nesse lugar tem a igreja de Jesus Cristo? Será que a noiva de Jesus está aqui? Então, noiva, pode se preparar, porque o teu noivo está voltando. Pode se preparar, porque as bodas estão próximas, o casamento está próximo. Se arrume, não permita que você esteja e seja encontrada sem preparativos adequados para aquele momento. Ele disse que vai voltar. E quando ele voltar, ele voltará para julgar as nações. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Tem gente que acha que vai ficar incólume, vai passar desapercebido, que não estará diante do Senhor. Olha, eu não tenho tempo hábil para essa pregação, para explicar todos os detalhes do momento da volta de Jesus. E eu posso muito bem fazer isso em outros momentos, inclusive tem pregações nossas lá no canal do YouTube que pode ajudar também a respeito disso. Mas eu sei que há uma crença que quando Jesus voltar, o que vai acontecer é o seguinte: Jesus vai vir e vai arrebatar secretamente sua igreja, leva o seu povo, os ímpios ficam na terra. Aí depois de um tempo, Jesus volta e reina 1000 anos na terra. Eu desafio qualquer um de vocês a mostrar onde está isso na Bíblia. Qualquer um de vocês, a hora que vocês quiserem. Eu não gosto de apostar não, mas eu aposto um churrasco. Só com carnes nobres. Qualquer um que quiser, a hora que quiser, pode sentar comigo e mostrar. Se você mostrar só um texto bíblico, não precisa ser uma teologia inteira não, só um texto, eu pago o seu churrasco. Pastor, mas eu acredito isso. Você está falhando com o teu Deus, porque você não conhece a palavra dele. Você acredita no que os outros falam, mas você não vai na palavra do Senhor. Sabe o que a palavra diz? Que quando o Senhor voltar com poder e grande glória, ele apartará uns dos outros e vai julgar a toda a terra. Ele vai julgar o justo e vai julgar o ímpio. Todos. Não vai ter uma segunda oportunidade. Se eu não for aprovado na primeira, eu entro na repescagem. Não tem repescagem. Não tem segunda oportunidade. Jesus chegou, the end, meus irmãos. Jesus chegou, isso é tudo para pessoal. Acabou. Vai julgar as nações. Quando ele vier, vai fazer isso. E virá com grande poder. Você consegue imaginar isso? Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder. Que poder? Todo poder. Quando ele veio a primeira vez, ninguém viu Jesus com todo poder. Porque ele estava limitado. Lembra? Ele se esvazia. E ele não usa suas prerrogativas divinas. Tudo que ele faz como um homem obediente. Mas depois de morto e ressurreto, ele mesmo fala a respeito disso. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 18, todo poder me foi dado no céu e na terra. E isso Jesus fala depois da sua ressurreição, gente. Antes disso, ele estava limitado no seu poder, mas agora não há mais limitação. Mas qual seria a diferença de Jesus
com pouca limitação e toda limitação. Bem, Jesus, limitado, fez tudo o que vocês viram. Mas o Jesus com todo o poder é o que existia antes de tudo existir e tirou tudo do nada, ex nihilo. Criou todas as coisas sem que nada existisse, não tinha base para nada. Não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha lugar, não tinha nada. Ele criou cada uma das coisas que existem. Esse poder de fazer tudo e de sustentar tudo, é esse poder que foi devolvido a Jesus. E quando Jesus vier, Ele vai vir com todo o poder. E quando Ele vier com esse poder, Ele virá acima de todos os poderosos dessa terra. Você consegue imaginar isso? Que extraordinário! Ele vindo e os poderosos da terra o recebendo. O Putin diante dele vai ter que recuar com os seus canhões e curvar a cabeça na terra. Qualquer ayatolá muçulmano vai ter que se curvar diante dele. Os sheiks árabes vão tentar fazer alguma coisa e não terão o que fazer. Os poderosos desse mundo, Elon Musk, qualquer um que for, todos eles, nada do que tem, nenhum das coisas que lhe dá poder nesse mundo, o sustentarão de pé diante dele, porque chegará o Senhor Todo-Poderoso dessa terra. E quando Ele vier, se cumprirá o que está em Filipenses capítulo 10, versículo 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue imaginar isso? Os soberbos, os arrogantes, os que são altivos, todos eles sendo humilhados. Ah, como vai fazer sentido o texto que diz que não haverá nenhum monte, nenhum outeiro, que não haverá de ser aplanado diante do Senhor. Ah, vem Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele virá com todo o poder. E todo o poder para destruir o anticristo e o falso profeta. Diz o texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Sabe quem é o anticristo? É aquele que num momento da história vai coordenar e governar todas as coisas desse mundo. Vai ser o homem mais poderoso dessa terra. Mas esse que todos da terra terão de se submeter, esse, quando Jesus vier, será aniquilado com um sopro. Quem é esse? Um sopro só para... Não tem guerra. Tem crente achando que vai ter uma terceira guerra mundial, que Jesus vai vir e vai ter uma guerra. E os soldados de Jesus vão guerrear contra os soldados do anticristo. Você nunca leu esse texto? Jesus o aniquilará com um sopro de sua boca. Ninguém vai pegar em armas. Acabou. Game over. Estou muito videogame agora, não estou não? Poder para destruir o anticristo. Poder para destruir o falso profeta. Mas poder para destruir definitivamente o diabo e as suas hostes malignas. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz, o diabo, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Hoje, meus irmãos, o diabo está derrotado, mas ele não está destruído. Na cruz, Jesus já o derrotou, mas ele não foi destruído. E mesmo derrotado, como uma serpente que foi pisada a sua cabeça, ele ainda tem buscado ferir o calcanhar de tantos. De alguma maneira, ele ainda age nesse mundo. Ele ainda tem alguma autorização para agir, muito embora esteja limitado. Eu sei que alguns de vocês acreditam que num determinado momento, lá no futuro, o diabo vai ficar preso por 1000 anos. Mas esse estado de prisão do diabo é algo que já acontece agora. Eu posso garantir para vocês que tudo o que está acontecendo, que o diabo tem feito, ele tem feito limitado. Ele está preso numa corrente, ele é um cachorro preso na corrente. O problema é que vocês estão passando para dentro do lado que não podia passar da corrente. O diabo, nesse momento, está preso. Mas preso, ele está lá agora, amarrado no inferno? Não, ele está limitado na sua ação e no seu poder. Como você pode falar isso, pastor? É só você prestar atenção na história. Até Jesus chegar,
o diabo cegava completamente todas as pessoas do mundo, exceto o povo da aliança de Deus. Todas as nações da terra estavam enganadas e vivendo em idolatria e engano e longe de Deus. Todas as nações da terra. E ainda hoje o diabo continua cegando algumas pessoas, mas não é mais como era antes. Disse o apóstolo Paulo que o príncipe deste mundo, Deus deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas quando a luz do Evangelho brilha diante dos olhos dos cegos, dos que o diabo tem cegado, essas pessoas abrem os olhos e passam a ver Deus. É por isso que você está aqui. Você já leu na Bíblia? Sabe como na Bíblia você é chamado? Gentio. Você é povo que não é povo. Você não era povo de Deus. Nenhum de vocês aqui, até onde eu saiba, é judeu. Você, com a sua família, não tinha uma aliança com Deus. Os gentios estavam fora do pacto, fora da aliança, e o diabo estava mantendo essas pessoas numa prisão, numa ignorância, e mandando-as para o inferno. Mas Jesus, tendo vindo primeiro para os seus, já que os seus não receberam de João, lá no capítulo 1, verso 11 e 12, os seus não receberam, ele passou a dar às outras pessoas o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então agora você pode crer em Jesus, muito embora o diabo trabalhe para você se afastar, porque ele está limitado na sua ação, porque o reino de Deus está invadindo a terra, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja avança e o diabo está limitado na sua ação. Já foi vencido, Jesus já decretou sua derrota na cruz, mas ainda não foi destruído. Mas em determinado momento, quando Jesus voltar, com o seu poder, ele destruirá de uma vez por todas o diabo, e o lançará no lago de fogo e de enxofre, onde ele será atormentado para sempre. Quando Jesus vier, com todo o seu poder, ele vai ressuscitar todos os mortos. Eu quero ler dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo. Daniel 12:2 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Dormir é um eufemismo, é uma figura de linguagem utilizada para falar de quem morreu. Quem morreu não está em sono, onde ele não sabe o que está acontecendo. Os que morreram no Senhor agora estão no céu com Deus, e os que morreram sem o Senhor estão agora no inferno. Mas, conforme diz o texto, João 5, 28 e 29, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Pastor, mas se quem morreu está no céu e é de Jesus, e quem não é de Jesus morreu e está no inferno, as pessoas vão ressuscitar para quê? Se já estão no inferno e já estão no céu. Eu fiz 2 pregações só sobre isso, está no nosso canal. Vão ressuscitar porque o destino do ser humano não é em espírito, e quem morreu não está no corpo, no inferno nem no céu. Está um espírito, sua alma está no céu, a sua alma está no inferno. Mas o destino do ser humano é com o corpo. Deus criou o humano para ser corpóreo. Por isso o ressuscitará e dará destino a esses com o seu corpo. Os que ressuscitarem em Cristo, Apocalipse capítulo 20 e 21, esses vão herdar a nova Jerusalém. E os que ressuscitarem, receberem um corpo, estiverem vindo do inferno, vão receber um corpo para estar pior do que no inferno. Então quem está no inferno agora, aproveita que está fácil ainda. Porque depois do inferno tem coisa pior. Que coisa pior? Lago de fogo e de enxofre, no mesmo lugar que o próprio diabo vai ser lançado. Só que agora não é só a alma, agora é com o corpo. E se o tormento era só na psique, agora o tormento é na soma, no corpo. Da mesma forma, se a bem-aventurança dos que morreram em Cristo agora é estar com o Senhor, com as suas almas, a bem-aventurança será na soma, e habitarão com o Senhor para sempre, na Nova Jerusalém. Nossa, pastor, que coisa estranha, que coisa, é assim. Jesus, quando vier, terá poder para ressuscitar os mortos. Não vai ressuscitar um, vai ressuscitar a todos.
de todos os tempos, de todas as eras, é gente. É gente. De todos os tempos, de todos os lugares, todos ressuscitarão e se encontrarão com Jesus nos ares. E os que estiverem vivos serão transformados e também se encontrarão com eles nos ares. Então todos os seres de todas as épocas estarão diante do trono branco de Jesus Cristo, e ele então julgará a todos, para que lhes dê o destino a cada um. Mas o texto não diz que ele virá apenas com poder. O texto diz que ele virá com poder e grande glória. E do que se trata isso? É uma glória que é manifesta no seu esplendor divino e real. Esplendor divino, conforme manifesta Hebreus capítulo 1, versículo 2, que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Tudo o que se pode conhecer de Deus estará manifesto em Jesus Cristo. No grupo lá de leitura bíblica, uma das perguntas foi: como pode alguém ver a Deus? Ninguém pode ver a Deus e continuar existindo. E ao mesmo tempo, Jesus disse, está no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Ele diz: os puros de coração verão a Deus. Se ninguém pode ver a Deus, como Jesus promete que os puros vão ver a Deus? Porque Jesus vai ser a manifestação plena de tudo o que pode ser conhecido do próprio Pai. Ninguém pode ver a Deus e continuar existindo. Jesus, que é um Deus homem, estará resplandecente de toda possível glória de ser concebida pelo ser humano. Então nós veremos o máximo possível de ver de Deus em Jesus. E quando ele vier, ele já vem desse jeito, com o refulgor da glória de Deus. Sabe o que é esse fulgor? Sabe quando aquele desenho do sol? O sol é uma bola e tem aqueles rainhos do sol. O que chega aqui não é o sol, o que chega aqui é o raio do sol. Isso é o fulgor. Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Ele é esse fulgor da glória de Deus. Tudo que pode ser recebido e percebido de Deus estará manifesto em Jesus quando Jesus chegar. E quando vier, virá com essa glória de Deus, mas também virá com a sua glória real. Salmo 93 diz que o Senhor reina, Ele está vestido de majestade. Aí você, mas porque nós vivemos num país que não tem monarquia, então nós nem sabemos como que é a glória de um rei. Mas você não consegue imaginar, lendo Isaías capítulo 6, Isaías, naquele ano que o rei Urias morre, ele se vê diante do grande trono de Deus, e ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele diz: as orlas, a borda das suas vestes enchiam todo o templo. Tamanha a majestade do Senhor Jesus. Porque quem ele estava vendo lá era o Senhor Jesus antes de encarnar. E Jesus, quando vier, vai ser esse rei vindo com coroa e tudo na cabeça, com o cetro daquele que reina, e é dessa forma que ele vem aqui para a terra e vai ser algo extraordinário. Essa glória de Jesus vai ser manifesta em seus atributos visíveis. Nós veremos coisas em Jesus que os homens que o viram num outro momento da história não viram. Nós o veremos de uma forma extraordinária. Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 16. Esse é mais um daqueles textos que merece um glória a Deus. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Amém. É esse Jesus que vai vir. Não vai ser aquele homem humilde que todos desprezavam e, como diz o profeta, maniavam a cabeça. Não vai ser aquele de quem tinham piedade e viram sofrendo ao ponto de zombar, diziam assim: creu tanto em Deus que Deus o livre. Vai ser o Senhor dos exércitos, o próprio Deus, vindo a este mundo de forma gloriosa e poderosa. É essa grande glória
será manifesta também pela autoridade que ele tem sobre todos os exércitos celestiais. Judas, versículo 14, que só tem um capítulo, Judas, diz: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Você consegue conceber essa cena? O teu Senhor vindo nos ares, e junto dele, aquela miríade de anjos o acompanhando, aquela cena extraordinária, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Uau! Uau! Ele vai vir com poder e grande glória. E o que é que nós concluímos disso tudo? Que Jesus virá, que Ele não tardará, e Ele virá com poder e grande glória. Sendo assim, quando Ele vier, todos da terra o verão. Os crentes verão a sua glória, mas os crentes exultarão. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E isso acontecerá no dia em que Ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Quando Jesus vier, se você é igreja de Jesus, se você é povo de Deus, se você é noiva do Cordeiro, quando Ele vier com poder e grande glória, você se admirará, mas você o glorificará. Você se curvará, mas você o adorará, porque você está aguardando a sua bem-aventurada vinda, você está esperando que Ele volte, e isso não será um espanto para você. E deixa eu te dizer, quando Jesus vier, não vai ter gente que vai falar assim: mas o que é isso no céu? Não vai ter gente que vai falar: mas isso é um OVNI. Não vai ter gente espantada do que está acontecendo, porque haverá dois grupos de pessoas sobre a terra: os que verão o Senhor vindo em poder e grande glória, e se admirarão e o adorarão, e os que verão, que são os ímpios, verão seu poder, verão sua grande glória, mas se lamentarão. Vão chorar como quem perde um seu primogênito, como diz Paulo na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 9, quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Dois grupos de pessoas. Ninguém vai ficar: o que está acontecendo? Ninguém vai ficar se perguntando, procurando no Google o que está acontecendo. Todos saberão. Alguns exultarão e glorificarão, outros lamentarão e chorarão amargamente. E eu sei que nesse momento alguns ainda clamarão por misericórdia. Alguns, principalmente os que ouviram o tempo todo os crentes falando, mas não mudaram suas vidas, esses vão clamar por misericórdia e vão falar: Tu és o Senhor misericordioso, Tu és um Deus tardio em irar-se, tenha misericórdia de mim, faça com que eu seja salvo. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor Jesus está no céu como teu advogado, e quando você peca Ele te perdoa e Ele te salva. Mas quando Jesus voltar, Ele não virá como advogado, Ele voltará como juiz de todos os povos, e ali não haverá mais misericórdia, porque o tempo de alcançar misericórdia é agora. Hoje é o dia que o Senhor fez, esse é o tempo da salvação, é agora que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas naquele dia será o dia de juízo, e o Senhor enviará os seus anjos sobre a terra, e eles separarão uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes, e aos seus, a sua ovelha, o seu povo, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que estava preparado desde antes da fundação do mundo. Mas para aqueles que são ímpios, os que se apartaram da verdade e da justiça, esses ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o lugar que está preparado para o diabo e seus anjos. O que compete a nós? Compete a nós manter o nosso coração firmado na esperança de que Jesus voltará. E que todos os dias esse não seja apenas o nosso pensamento, mas esse seja o anelo da nossa alma, que nós clamemos como no livro do Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Que seja esse o desejo do nosso coração, mas junto com o desejo da volta bendita do nosso Senhor, tem de estar no nosso peito agora uma firmeza de viver nessa terra de uma forma íntegra, sólida diante de Deus, não voltado para os prazeres do mundo, não inclinado para o pecado, não seguindo o curso desse mundo, porque aqueles que devem sair da Babilônia devem fazer isso agora. O povo de Deus deve buscar Deus agora e se manter fiéis a Deus agora, porque o Senhor virá e não tardará, e Ele virá para buscar os seus fiéis que estão nessa terra. Cabe a nós que estamos aqui estarmos de pé diante do Senhor em integridade, buscando a Deus de todo o nosso coração. Pastor, mas eu sou falho, mas eu tropeço. Busca Deus, o Senhor. Se você cair, Ele te levanta. Se você acha que não consegue caminhar, o Senhor te ajuda. Se você for sincero diante de Deus, não importa a sua fraqueza, não importa o seu pecado, não importa o seu caminho, o Senhor endireita, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor te liberta. Contanto que o seu coração seja inteiro em buscar a Deus, Deus te dará salvação, e junto com isso te dará todas as outras coisas. Mantenha o seu coração firme e fiel. E agora, enquanto estamos nesse mundo e aguardamos a vinda dEle, o que nos resta, além de viver uma vida reta, vivemos uma vida de adoração ao Senhor e clamarmos como aqueles que estão o tempo todo clamando diante do trono do Cordeiro: digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória, o poder e a força para sempre. Se você é um desses que vai viver uma vida santa, reta, se você é um desses que quer viver uma vida de adoração, se levante, por favor, e cante conosco, porque nós vamos adorar ao Senhor Jesus.
Aleluia, aleluia. Nós unimos as nossas vozes aos seres celestiais para adorar o Cordeiro que venceu e está vivo. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Deseje por isso, Ele virá. E não vai vir como veio, humildemente, nascendo de uma virgem, num lugar distante, em fuga, no meio de um lugar simples. Ele virá com poder e grande glória. Vai ser demais esse dia, vai ser demais esse dia. Eu sei que para alguns não vai ser nada bom, mas para mim vai ser extraordinário. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, eu sempre fico pensando, o que vai ser mais extraordinário? Estar vivo quando Jesus vier ou estar morto? Porque se eu estiver vivo, eu vou contemplar essa cena extraordinária. Mas se eu estiver morto, de onde eu estiver, eu também vou estar vendo essa cena extraordinária. E o meu corpo ainda vai ser ressuscitado. Mas se eu estiver vivo, esse corpo desse jeito vai virar outro corpo num instante. Eu não sei o que é melhor. Eu só sei que eu vou estar lá. E quando ele vier, ele vai me encontrar sorrindo. Ele não vai me encontrar entre os que se lamentam. E contigo será do mesmo jeito, em nome de Jesus. O Senhor te encontrará em fidelidade, vivendo para Ele, para a glória dEle, esperando sua vinda. Quando Ele chegar, eu tenho certeza, você vai olhar para o lado, vai gritar para alguém assim: eu sabia, Ele chegou, eu sabia. Vai ser maravilhoso, que dia extraordinário, meu Deus. Vou parar, senão eu vou embora aqui, meu Deus. Esse assunto eu amo demais, eu quero ficar falando o tempo todo. Deixa eu só dar uns avisos rápidos para vocês. E aí eu despeço vocês aqui na paz. Então vamos lá. Olha, próximo sábado, próximo sábado, culto de jovens. Não pode perder, dia 5 de fevereiro, às 19h30. Você jovem deve estar aqui. Ah, mas eu ainda não sou dessa igreja, não tem problema, passa a ser agora. Já chega pra gente aí, sábado, às 19h30. Volta dos cultos de jovens aqui na igreja, você não pode perder. No segundo sábado, dia 12 de fevereiro, será o primeiro culto de celebração, a inauguração da nossa filhinha, a igreja lá em Itu. Vai ser extraordinário também. Eu sei que muitos de vocês já deram o seu nome para ir e querem participar. Sei também que alguns que deram nome desistiram de ir de ônibus, deram nome para ir de ônibus. Alguns desistiram de ir de ônibus porque preferem ir de carro, porque aí vão à tarde, dão uma passeadinha na cidade, comem alguma coisa lá, tiram umas fotos e depois vai para o culto. Tudo bem, não tem problema. Vou pedir só uma gentileza. Quem precisa do ônibus, e se estiver diminuindo, do micro-ônibus, para ir, dá o seu nome na recepção hoje. Hoje é o último dia. E quem vai de carro, não precisa dar o seu nome. Mas, se você já deu o seu nome, avisa hoje, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai gastar um dinheiro e você vai de carro, aí gasta duas vezes, a gente gasta e vocês gastam também, tá bom? Em Itu, não é tão longe, é um lugar legal, dá para vocês até passearem, caso vocês queiram de carro mesmo, dá para dar uma passeadinha no centro lá, para as crianças tem uma praça lá, um Parque dos Exageros, é uma coisa assim o nome, tem umas coisas tudo grande lá para tirar foto, é bem legal. E segundo o pastor Rafael, lá tem o melhor cachorro-quente do Brasil. A propaganda que eu sei é que lá tem a melhor parmegiana do Brasil. Mas ele falou que o melhor e maior cachorro-quente é lá. Então você que é pobre e prefere cachorro-quente, lá é o lugar bom para você. É que eu vou transferindo, né, irmão? Fala, não, pastor, eu prefiro parmegiana. Eu também, mas é duzentinho. Então, prefiro cachorro-quente. É 20. Cachorro-quente é 100? Você é louco, né? Não, é menos. Mas o parmegiana é duzentinho mesmo, não é brincadeira, não. É chique, você chega lá, só tem uns velhinhos de cabeça branca, os magnatas só. Só elite lá no negócio. Duzentinho, mas é bom mesmo. Pastor, você já foi? Eu já, né, moço? Eu não sou pobre. Mentira, seus. Às vezes Deus me dá uns agrados assim, eu acabo chegando nos lugarzinhos desse daí também. Então, segundo sábado, culto lá em Itu. Ah, tá. Quem vai de ônibus e já sabia disso e pode ajudar, fala, pô, eu posso ajudar com R$30 para ir lá com ônibus ou micro-ônibus. Ajuda, é o que você ia gastar de pedágio. É 15 para ir de pedágio e 15 para voltar.
Ah, mas eu não posso ajudar e quero ir de ônibus. Você vai do mesmo jeito. Não é porque você não tem condições, justamente estamos fazendo isso para você poder ir, tá bom? Mas falar assim, eu posso ajudar com os 30, então você ajuda. Não, eu vou de carro, então guarda 30 só para o pedágio mais o combustível. E mais a oferta que você vai dar lá, óbvio, né? A igreja está começando, precisa disso. E vamos voltar agora, no dia 7 de fevereiro, nós voltaremos o segunda de primeira. Qual que é a ideia do segunda de primeira? É ajudar todas as pessoas que já são empreendedores ou que querem ter mentalidade empreendedora com várias palestras, treinamentos, cursos e etc. Então traremos palestrantes, pessoas competentes para ministrar em assuntos pertinentes da área. Essa segunda de primeira, próxima, vai falar a respeito de influência, como influenciar pessoas como Jesus, tendo ele como o maior influenciador que já existiu. Então vai tirar os princípios bíblicos da questão de influência, para que você possa também trabalhar bem com os seus negócios, perfeito? Então toda primeira segunda-feira, no segunda de primeira, você pode participar. Isso é muito bom, você é comerciante, empreendedor, empresário, quer empreender, ou quer ter uma mente empreendedora, porque mente empreendedora é muito mais do que ter um negócio. Você quer ter uma mente para frente, participe do segunda de primeira. É uma ferramenta que a gente dá de graça e você ia estar pagando isso em qualquer outro lugar, e pagando caro. A gente faz para abençoar a vida de vocês. Então participem aí, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Domingo que vem, ceia do Senhor. Você crente vai querer estar aqui e nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus mais uma vez para a glória do Senhor. Já vi uma mesa bonita ali no fundo. Você que está nos visitando, faço questão que você fique um instantinho, toma um cafezinho. Eu sei que tem gente que acaba e já vai embora rapidinho, né? Dá oportunidade para a gente pelo menos falar um oi para você, para os irmãos te conhecerem. Então tem um cafezinho ali, um refrigerante, um suco e um trem de comer, que eu não sei o que é. Dá para você participar lá. Esse daí é de grátis, viu? Você fica à vontade, pode chegar lá. Vamos orar? Dá a mão para quem está próximo de você, que você veio, que você pode dar a mão. E se no fim do culto você fala assim, dei a mão para quem eu não podia. Tem álcool lá na frente, você passa álcool, higieniza, está tudo certo. Pai, obrigado por esse tempo que nós tivemos. Obrigado pelos meus irmãos, os teus filhos. Que o Senhor os leve na tua paz, que o Senhor os abençoe. Que a tua graça seja com eles. Que eles vejam a tua boa mão. Que eles se encontrem contigo e o Senhor os encontre. Que eles recebam da tua bênção. Tenha uma semana de vitória, com livramentos, com bênçãos, com portas abertas, com novas oportunidades. Que o Senhor os proteja de todo mal e que o Senhor esteja com eles. Eu os abençoo no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, que seja assim também com todo o povo de Deus, que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Jesus Cristo.